Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos continuar aí a seção 2.7, falando agora do problema da velocidade. Se você observar o velocímetro de um carro no tráfego urbano, verá que o ponteiro não fica parado por muito tempo. Isto é, a velocidade do carro ela não é constante. Podemos conjecturar, pela observação do velocímetro, que o carro tem uma velocidade definida em cada instante. Mas como definir essa velocidade instantânea? É o que a gente vai ver agora no cálculo. Então, vamos lá. Se um veículo desloca de um ponto A para um ponto B em um determinado tempo, ΔT, eu consigo calcular a velocidade média. Ou seja, a velocidade média é dada pela distância total percorrida, a variação aqui, né, de A até B aqui do deslocamento, dividido pelo tempo total gasto. Então, se eu saio daqui no tempo T1 e chego aqui no tempo T2, então eu vou gastar aí uma variação T2 menos T1. Então, a variação do espaço percorrido dividido pela variação do tempo gasto me dá a velocidade média que eu gastei aqui do ponto A até o ponto B. Bom, os radares que tem por aí nas rodovias, eles calculam a velocidade média, mas eles calculam de uma forma que é bem próximo da velocidade instantânea. Então vamos lá entender aqui como que funcionam os radares aí nas rodovias. Nas rodovias aí, ou nas avenidas das cidades, a gente, quando tem um radar aqui, por exemplo, tem um radarzinho aqui, sempre tem uns riscos aqui no chão. Então aqui, esses riscos aqui, eles têm sensores que vão captar aqui quando o carro passa aqui e vão captar quando o carro passa aqui e vai calcular o tempo que ele gastou aqui desse ponto aqui a esse ponto aqui. Ou seja, colocando aqui, né, em termos gráficos aqui, eu estou aqui com os radares, né? São dois radares aqui, ou um apenas, né? Tanto faz. Eu tenho três riscos aqui. Esses três riscos aqui são equidistantes, então o sensor aqui vai captar quando o carro passa aqui e vai captar quando o carro passa aqui e vai calcular o tempo aqui desse primeiro ponto a esse primeiro ponto. Esse terceiro sensor aqui é apenas para conferir o tempo, né? Ele vai pegar aqui o tempo que gastou até aqui e vai conferir, ou de repente vai fazer uma média entre esses dois pontos, entre esses três pontos. Mas enfim, o que ele precisa aqui para calcular a velocidade é apenas de dois pontos. Esse terceiro ponto aqui seria um ponto aí para verificação de erros. Então vamos lá. Eu tenho aqui, né, sensores posicionados aqui em pontos fixos, né? Então o meu deslocamento aqui do carro é fixo, o meu ΔS é fixo. Então o carro vai passar aqui e a velocidade média vai ser dado pelo deslocamento do carro, que é fixo, né, dividido pelo tempo percorrido aqui nesse trecho aqui. Então, quanto menor for esse espaço aqui, ou seja, quanto menor conseguir captar aqui esse deslocamento aqui pelos sensores, melhor vai ser minha velocidade média aproximada da velocidade instantânea. Então, aqui o equipamento está pegando aqui né, para termos de velocidade aqui, ele está pegando uma velocidade, uma distância bem pequena aqui, então a aproximação vai ser boa. Ou seja, se o carro passa muito rápido, o ΔT aqui é pequeno, então a minha velocidade média aqui vai ser grande. Se o carro passa devagar, o ΔT aqui vai ser grande, então a minha velocidade média vai ser pequena. Então basta eu calcular aqui o tempo gasto, né, desse ponto aqui nesse outro ponto aqui. É isso que o sensor aí, os sensores dos radares fazem. Bom, a velocidade instantânea é dado pelo limite dessa velocidade média quando eu faço o tempo tender a zero. Então aqui eu vou ter uma função deslocamento, né, y em função de t, função de deslocamento,
e eu vou ter aqui a variação de y aqui como sendo a variação do espaço e embaixo a variação do tempo. Se eu faço o limite aqui do tempo ΔT tender a zero, eu vou estar aproximando aqui da velocidade instantânea. Então, o limite desse quociente ele é definido como sendo a velocidade instantânea num determinado ponto. Vamos entender isso aqui melhor da seguinte forma. Eu quero saber, eu estou aqui, né, com um objeto movendo aqui em uma reta de acordo com a equação S igual a F de t, onde S é o deslocamento do objeto a partir da origem num determinado tempo t. Então, a gente quer saber qual é a velocidade instantânea quando t é igual a a, no instante t igual a a. Então, vamos lá. A função f, que descreve o movimento, ela é chamada de função posição do objeto, função de posição do objeto. No intervalo de tempo entre t igual a a e t igual a mais h, então estou pegando um intervalo de tempo bem pequeno, de a até a mais h, a variação da posição será de f de a mais h menos o f de a. Então, se eu jogar aqui no sistema de eixo aqui, t por s, eu vou sair aqui de um ponto p, f de a, p de a, f de a, e passar aqui para um ponto q de a mais h, f de a mais h. Se eu quero calcular a velocidade média aqui do ponto do instante A até o instante A mais h, eu vou calcular aqui o deslocamento da função aqui nesse tempo, né, que é o f de A mais h menos f de A, dividido pelo tempo. Então, se no instante t igual a calcula aqui f de a, e no instante t de a mais h, calcula a função f de a mais h, dessa variação aqui de a até o a mais h, eu gastei um tempo h, que é o tempo a mais h menos o tempo a. Então, aqui dá a velocidade média, f de a mais h menos f de a, dividido por h. Aqui no gráfico, dá para ver aqui, ó, que essa velocidade média é dada pela inclinação da reta secante, né, que passa pelo ponto P e pelo ponto Q. É a mesma inclinação lá da secante quando eu estava tentando calcular a reta tangente. Então, se eu faço o limite, quando o h tende a zero desse coeficiente, eu vou obter o coeficiente angular da reta tangente que passa por esse ponto aqui. Mas aqui, no caso da velocidade instantânea, se eu faço o limite desse quociente quando o h tende a zero, eu obtenho a velocidade instantânea no ponto t igual a a, ou seja, no instante t igual a a. Então, v de a dado pelo limite de f de a mais h menos f de a dividido por h quando o h tende a zero, é a velocidade instantânea, ou simplesmente a velocidade, né, no instante t igual a a, que é igual à inclinação da reta tangente no ponto P. Então, esse limite aqui, ele serve para calcular tanto a inclinação da reta tangente, quanto a velocidade instantânea de um deslocamento de um objeto. Então, vamos fazer um exemplo aqui, para a gente entender melhor aqui o uso dessa velocidade instantânea. Então, suponha que a bola foi deixada cair de um posto de observação de uma torre a 450 metros acima do solo. No item A está pedindo qual a velocidade da bola após 5 segundos. E no item B, qual a velocidade da bola ao chegar ao solo. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente precisa de uma equação de deslocamento. Né? Essa equação aqui ela foi calculada por Galileu lá, né, no século XV. Então, o deslocamento, quando algum objeto é deixado cair livremente, né, ele é dado por 4,9 vezes t ao quadrado. Bom, enfim. Então, se eu quero a velocidade instantânea, quero a velocidade, que é a velocidade instantânea da bola em um determinado
tempo. Bom, se eu pegar aqui o tempo t igual a a, por exemplo, eu vou ter aqui a velocidade no tempo t igual a a, é dado pelo limite de f de a mais h menos f de a, dividido por h, quando h tende a zero. Bom, esse limite aqui, nesse caso, onde a função f de t é dado por 4,9t ao quadrado, ele vai ser 4,9 vezes t ao quadrado, com t na posição a mais h. Então, fica 4,9 vezes a mais h ao quadrado, menos o f de a, que é 4,9 vezes a ao quadrado, dividido por h. Pega esse quociente aqui, faz o limite quando h tende a zero. Bom, desenvolve isso aqui. A mais h ao quadrado é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, que dá essa conta aqui, né? Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Menos 4,9 vezes a ao quadrado. Coloco 4,9 em evidência, fica menos a ao quadrado. Esse a ao quadrado aqui vai cancelar com esse menos a ao quadrado aqui e vai obter apenas aqui, né, o limite, quando h tende a zero, de 4,9 vezes 2ah mais h ao quadrado dividido por h. Posso colocar o h em evidência aqui e cancelar com esse de baixo. Quando eu coloco o h em evidência aqui, vai sobrar aqui 4,9, 2a mais h, que o h em evidência cancela com esse de baixo aqui. Agora não tem indeterminação, posso aplicar o h como sendo zero. Então, o limite dessa expressão aqui, quando h tende a zero, é 4,9 vezes 2a. Então, no tempo t igual a velocidade é igual a 9,8a. Agora, respondendo aí o item A, a velocidade após t segundos, 5 segundos, aliás, é o v de 5. Então, é só trocar o a por 5. O v de 5 é 9,8 vezes 5. 9,8 vezes 5 é 49. Então, fica 49 metros por segundo. É a velocidade que a bola atinge após t segundos. Agora, no item B, está pedindo aqui, ó, qual a velocidade quando ela toca o solo? Bom, ela vai tocar o solo aqui num tempo t1, no tempo t1. Né? Então, o S de t1 é 450, porque a altura do edifício ali é 450 metros. O S de t1 é dado por 4,9 t1 ao quadrado. Então, S de t1 igual a 450 é 4,9 t1 ao quadrado igual a 450. Isola o t1 ao quadrado aqui. A gente obtém aqui que t1 ao quadrado é 450 dividido por 4,9. Extrai a raiz, ou seja, quando eu isolo aqui o t1, eu vou ficar com mais ou menos. Né? O menos não interessa, porque a gente quer o tempo. Então, o tempo t1 é dado pela raiz quadrada de 450 dividido por 4,9, que é aproximadamente 9,6 segundos. Então, a bola toca o solo no tempo t igual a 9,6 segundos, aproximadamente. Né? Então, qual é a velocidade? Bom, a velocidade é o v no tempo t1, que é 9,8 vezes t1. Então, fica 9,8 vezes o t1 é o raiz quadrada de 450 sobre 4,9, que é esse 9,6 aqui. Faz essa conta aqui, mais ou menos aqui, 94 metros por segundo. Então, esse é o tempo, é a velocidade que a bola chegou ao solo. Bom, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre derivadas, que vai juntar essas duas definições aí em uma só.